A conta de luz vai pesar mais no bolso dos brasileiros neste mês de junho. Já está valendo a bandeira vermelha patamar 1. Ela foi acionada porque as chuvas estão vindo abaixo do esperado e, com isso, há uma queda no volume de água nos reservatórios das hidrelétricas, principalmente na região sul. Para compensar esse cenário, a alternativa é acionar as termoelétricas, que são mais caras. Está na hora do quadro CNN Terra com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Para entender melhor essa situação, professor, boa noite. Mas a gente sabe, estamos no começo da estação seca. Se agora em junho já estamos pagando a bandeira vermelha, o que pode acontecer nos próximos meses, professor? Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Obrigado. O prognóstico realmente não é favorável. Se a gente fosse se basear no nível dos reservatórios hoje, não seria necessário colocar a bandeira vermelha patamar 1. Mas essa medida ela foi tomada diante da perspectiva de redução significativa do volume de água que chega nos reservatórios. Então, nós temos algumas artes que ajudam a explicar isso, são gráficos que mostram como tem evoluído. Deixa eu só explicar antes esse termo técnico, está lá em cima. Energia natural afluente é a quantidade de água que chega naturalmente nos reservatórios e que pode ser convertida em energia elétrica. Veja que nós temos aqui, desde o início do ano, aqui na bacia do Itajaí, em Santa Catarina, nós tivemos um aumento durante o verão e depois essa quantidade de água que vai chegando na bacia, ela vai reduzindo significativamente. Esses números que aparecem em vermelho, em destaque, eles significam a porcentagem do que era esperado em relação ao que era esperado para essa época do ano. Olha. Então, para essa época do ano, nós esperávamos, obviamente, 100%, mas estamos apenas com 47,9%, 47,9% do que era esperado pela média de longo prazo. Isso significa geração de energia? Sim, ela perdeu substancialmente capacidade de geração de energia elétrica nos últimos meses. Nós temos um outro gráfico também que ajuda a gente a entender melhor essa situação. Aqui da bacia do Jequitinhonha, nós tivemos no final do ano passado, ela estava com apenas 10% de sua capacidade. Nós tivemos um aumento, chegamos a superar 100% da média esperada na época, e depois, a partir de março, isso vai caindo e atualmente está em 25,6% da sua capacidade esperada para essa época do ano, uma redução significativa. E nós temos um terceiro gráfico que ajuda a ilustrar, aqui na bacia do São Francisco, também nós tivemos uma redução significativa a partir de março, e hoje nós estamos com apenas 31,2% da capacidade. Parece um desequilíbrio, né? Porque se a gente chega a 120% de energia gerada, quer dizer, está chovendo muito mais. Choveu 22% a mais do que era esperado para a época. Exatamente, e está chovendo menos agora, que tudo bem, é a seca, mas a gente percebe que é um desequilíbrio total desse... Isso é em função das mudanças climáticas, onde a gente tem esses episódios de extremos climáticos. Ora vai chover muito, ora vai chover muito pouco. Então, por conta disso, a gente já está adotando a bandeira vermelha para reduzir o consumo de energia, tentando preservar um pouco mais o que resta ainda nos grandes reservatórios. Quer dizer, a gente tem que consumir menos para gastar menos, mas também para colaborar com essa situação tão crítica. E aí, nessa nossa colaboração, funciona realmente desligar o equipamento da tomada? Funciona realmente aquelas medidas que a gente conhece? A gente sabe quais são, porque a gente ouve há muito tempo de tomar dentro de casa, apagar a luz quando não está no quarto, apagar a luz do corredor, brigar com o filho, criar um clima chato na família para não ser o... É assim que funciona? Isso realmente dá resultado? Olha, para quem tem chuveiro elétrico, uma forma de reduzir o consumo é reduzir o tempo no banho. Então, uma sugestão, vai entrar no banho, aciona o cronômetro do celular, deixa fora ali, controla o tempo normal de um banho. E eu que sou chato, hein? E tenta reduzir 2 minutos, 3 minutos. É possível e isso vai dar uma mudança significativa na conta. Outro vilão de consumo de energia, ar-condicionado, consome muita energia. Freezer, geladeira, às vezes quando está o tempo muito quente, a pessoa põe a geladeira no nível máximo. E esquece de retornar para um nível médio ou mais baixo quando esfria. Então, ela fica consumindo mais. Ferro de passar roupa consome muito também. Então, você ligar o ferro para passar uma meia dúzia de peças vai consumir muito, porque ele tem o tempo de aquecimento dele. Então, procurar otimizar isso, otimizar a lavagem de roupa, procurando lavar uma quantidade maior em cada ciclo. Então, são medidas que vão ajudar a economizar.
porque a conta vai ficar mais salgada. E como eu falei de brincadeira, mas é sério, a gente tem que pensar, claro, no nosso bolso, mas pensar também nessa situação e, consequentemente, no planeta, né, professor? Porque se a gente não mantém os reservatórios com nível adequado, a gente pode entrar na bandeira vermelha patamar 2 ou até retornar para a bandeira de escassez hídrica que a gente teve há alguns anos, ou seja, um preço muito maior da energia elétrica. E aí pensando também que as termoelétricas são mais caras, mas também são mais poluentes. E contribuem, outro problema. Exatamente, contribuem para a emissão de gás de efeito estufa. Né? Entendi, eu estou falando sério agora, mas o professor foi o chato. Não siga um exemplo, não precisa ligar o cronômetro do relógio do telefone na hora do banho. Mas é para consciência. Só para a pessoa ter uma ideia. Não canta. Não, é só para ter uma ideia de quanto vai gastar. Você vai gastar 10 minutos, vou tentar tomar o banho em 8 minutos, né? Ou em 7. Isso vai fazer uma diferença. E até brinca de bater um recorde, quem sabe, né? Tomar em 5, em 4. Aí a gente não sabe a qualidade desse banho também, mas esse é outro assunto. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil.